Capítulo 16 do segundo livro do profeta Samuel. Diz assim: E quando Davi passou um pouco mais adiante do cume do monte, eis que Ziba, o criado de Mefibosete, veio recebê-lo com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, e 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: O que é isto? E Ziba respondeu: Os jumentos são para a família do rei, para que monte neles. Os pães e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para que bebam os que se casarem no deserto. E disse então o rei: Onde está o filho de teu senhor? E Ziba respondeu ao rei: Eis que ele ficou em Jerusalém, porque tem dito: Hoje me devolverá a casa de Israel o reino de meu pai. Então o rei disse a Ziba: Eis que então seja teu tudo o que tem Mefibosete. E respondeu Ziba, inclinando-se: Ó rei, meu senhor, que eu ache graça diante de ti. E vindo o rei Davi até Baurim, eis que saiu dali um homem da família da casa de Saul, o qual se chamava Simei, filho de Gera, e saiu amaldiçoando, e jogava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, e todo o povo e todos os homens valentes estavam à sua direita e à sua esquerda. E dizia Simei, amaldiçoando: Sai, sai, homem de Belial e homem de sangue. O Senhor agora te deu o pagamento de todo o sangue da casa de Saul, em lugar do qual tu tens reinado. Mas o Senhor entregou o reino na mão de teu filho Absalão. E eis que te encontras na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoa este cão morto, o meu senhor, ó rei? Eu te peço que me deixes passar e lhe tirarei a cabeça. E o rei respondeu: O que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ele amaldiçoa assim porque o Senhor lhe tem dito que amaldiçoe Davi. Quem, pois, lhe diria: Por que fizeste assim? E disse Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis o meu filho que saiu das minhas entranhas, espreitando contra a minha vida. Quanto mais agora um filho de Benjamim? Deixem que amaldiçoe, porque certamente o Senhor lhe tem dito. Possivelmente olhará o Senhor para a minha aflição, e me pagará o Senhor com bem pelas suas maldições de hoje. E quando Davi e os seus prosseguiram pelo caminho, Simei ia pelo lado do monte diante dele, andando e amaldiçoando e atirando pedras contra ele, e levantando poeira. E o rei e todo o povo que com ele estava chegaram fatigados e descansaram ali. E Absalão e todo o povo, os homens de Israel, entraram em Jerusalém e com ele Aitofel. E aconteceu que quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, chegou a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. E Absalão disse a Uzai: Este é o teu agradecimento para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E Uzai respondeu a Absalão: Não, antes ao que eleger o Senhor e este povo e todos os varões de Israel, daquele serei eu, e com aquele ficarei. E a quem havia eu de servir? Não seria seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. E Absalão então disse a Aitofel: Consultai entre vós sobre o que faremos. E Aitofel disse a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardar a casa, e todo o povo de Israel virá que tens feito aborrecível a teu pai, e assim se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Então puseram uma tenda para Absalão sobre o terraço, e possuiu Absalão as concubinas de seu pai, aos olhos de todo o Israel. E o conselho que dava Aitofel naqueles dias era como se consultassem a palavra de Deus. Tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. O capítulo 16 vai falar que Ziba mente a respeito de Mefibosete. Ziba, ele mentiu e tramou para ganhar propriedade. Então, ele se aproxima de Davi com presentes
para ganhar do rei a propriedade. E o rei Davi, ele faz com que Ziba, ele ache graça diante do rei Davi. O Espírito de Deus refere-se a Davi para afirmar o poder dele. Porque saiu um homem da família da casa de Saul e começou a amaldiçoar. Jogava pedras contra Davi e dizia Simei, falando que Davi era um homem de Belial, um homem de sangue. Ele se referia a Davi como um dos desprezados. Davi, ele não tinha derramado sangue em hipótese alguma naquela casa. Porém, existia uma sentença de Deus. Então, quando nós entendemos os preceitos de Deus, nós entendemos que o Senhor, ele é poderoso. O rei respondeu: o que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ele amaldiçoa assim porque o Senhor lhe tem dito que amaldiçoe Davi. Quem, pois, lhe diria, por que fizeste assim? Davi, ele sofreu como uma parte de um castigo. E essa resposta que ele dá a Abisai expressa um ressignificado profundo de humildade, entendendo que os insultos que ele recebia é para que ele reconhecesse a poderosa mão de Deus, que o castigava pelo seu pecado. Então, ele entende que ele precisa passar por esse processo. Ele precisa entender que o arrependimento tem que ser da alma. O arrependimento, ele tem que ser profundo, porque Davi já tinha perdido um filho. Davi teve um filho que matou o outro filho. E este filho se rebela contra ele. Davi foi perseguido. Davi, ele foi amaldiçoado. E ele entendia que isso era a mão de Deus. Porém, Deus estava com Davi. Deus era com Davi. E por isso Davi saiu vitorioso, porque o caminhar de Davi agradava a Deus. As atitudes de Davi agradavam ao Senhor. E por isso é importante nos aproximarmos de Deus, compreendermos os seus preceitos, os seus princípios, os seus mandamentos, as suas ordens. Porque as ordens de Deus, elas nos protegem, elas nos dão segurança, porque quando nos dão segurança, nós somos abençoados. E a bênção do Senhor, ela vem para aqueles que compreendem que há um Deus supremo, que há um Deus todo-poderoso, que Ele está no céu e que nada foge do seu controle, nada foge da sua vontade. Ele é soberano e Ele nos examina, Ele esquadrinha o nosso andar, Ele nos prova como nós podemos cumprir os seus mandamentos. Ele testa as nossas vidas de acordo com a vontade dele, para saber aquilo que está no nosso coração, para saber realmente se nós queremos cumprir os seus mandamentos, se nós temos temor e amor por ele. Que o Senhor abençoe as nossas vidas através dessa palavra, desse estudo, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Baruch Hu.